preparou para nós. A palavra do Senhor diz assim que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e isso é fantástico, né? Maravilhoso, né? Saber que você Glória a Deus por essas misericórdias pode, do Senhor, né? deitar no dia à noite. A Bíblia diz assim que você vai deitar, dormir e descansar, porque o Senhor vai sustentar você. É tremendo isso, hein? Você já parou para pensar? Né? A palavra do Senhor, irmãos, ela diz tudo o que vai acontecer com nós. Quando ela fala assim, ó, você vai deitar, você vai dormir e você vai descansar, porque o Senhor vai sustentar você. E daí tem um salmo também, se não me engano, 5:8, diz assim: deitei, dormi e descansei. Porque o Senhor me sustentou. É muito jóia, muito tremendo, né? Então, cada manhã que a gente pode estar de pé aqui, eu brinco, né? Eu falo assim que aqui em casa eu tenho muita facilidade para dormir, né? Nossa, eu deito. Em menos de 10 segundos. Bom, ele passou, diz a pastora que eles os olhos, contam, ele já... né? Menos de 10 segundos que eu já estou dormindo. Já está dormindo. Então eu brinco, eu falo assim que eu na verdade eu morro toda noite e ressuscito toda manhã, né? Senhor, porque realmente, irmãos, olha, tem dia que nem sonhar, né? Eu sonho, mas até sonho, é difícil sonhar, é difícil mesmo. Dorme profundamente. Eu apago e acordo no dia seguinte, né? E ultimamente nem relógio eu não preciso mais para acordar, né? O relógio biológico, né? Deus já me faz acordar ali. Hoje eu acordei, era 2 e pouco da manhã, dei uma acordadinha, falei com Deus, depois acordei às 4 e pouco também, dei mais um oi para ele, um cheirinho nele, e daí acordei, era acho que 6 horas. Hoje daí às 6 horas, daí acordei, daí levantei. Isso, já fizemos nosso exercício matinal da manhã, porque eu tenho que cuidar do espiritual, mas tem que cuidar do físico também, né? Já fizemos nosso exercício do dia. Já estamos de volta e agora vamos fazer o nosso exercício espiritual. Cuidar agora do... E o mais importante. Vamos lá então? Você que tem nos acompanhado então, Atos capítulo 21, tá? Nós temos visto ali a história, né, dos discípulos, né, após a ascensão de Jesus aos céus, a vinda do Espírito Santo, a implantação das igrejas, né, a conversão de Saulo de Tarso, que agora se torna Paulo, né, as viagens missionárias, que são o evangelho então sendo disseminado, né, por toda a Ásia Menor ali. E agora então na terceira viagem de Paulo, então agora ele está voltando para Jerusalém, e é o capítulo 21 então, onde nós vamos ver esse retorno de Paulo, que inclusive, né, ele, no capítulo 20 a gente tem algum versículo, ele fala que ele sentiu que não ia ser muito bom esse retorno, né, que esse retorno ia trazer alguns problemas para ele. E é interessante a gente já começar falando sobre isso, porque mesmo ele sabendo, ele sentindo no espírito dele que ele ia ter que passar por algumas tribulações, ele não desvia o caminho. Por quê? Acima do bem-estar dele está o quê? O propósito. O propósito, a vontade de Deus. Acima de tudo. A missão que ele tinha que fazer. Então, eu paro para pensar, meu Deus, quantos de nós, né, sentindo que, eu estou sentindo que não devo ir, né? Mas não tenha dúvida, irmão, a gente não vai. Não, já estou sentindo que não devo ir. Né? Então ele fala, eu sinto que não devo, não vai ser bom para mim, mas eu tenho. Então, capítulo 21 de Atos, né? E diz assim: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos para Cos. No dia seguinte, ali, encontrando um navio na travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo,
Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Menasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Uau, hein, gente? Muito bem, a gente vê então, né, ali do versos 1 ao versos, o final do versos 3, né, todo o translado dele, ele está saindo, né, de Éfeso, onde ele estava. Eu quero recordar você que ele estava trazendo recursos, né, para a Judéia, os pobres da Judéia, né, para as pessoas em dificuldade. Ele não vinha sozinho, ele vinha com um grupo de irmãos, então ele faz toda aquela parte da navegação ali, chegando então ali na, né, então encontrando com discípulos, né, fica ali por 7 dias, a palavra diz, né, e diz assim: eles pelo Espírito recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Agora os próprios discípulos estão ali com ele, que falam: Paulo, alguma coisa dentro da gente diz que não vai ser boa a ideia de você ir para Jerusalém. Algo pode acontecer, né? Lá em Jerusalém, irmãos, né, a Bíblia nos falou, inclusive em capítulos anteriores, havia um grupo de judeus, né, que sempre se levantavam contra o que Paulo pregava, né, a doutrina que Paulo estava falando, né, de Jesus Cristo, enfim, eles criavam problemas, tá? Então havia uma certa receio, né, desses discípulos, né, desses irmãos, que Paulo descesse para lá. O verso 5 fala assim que quando terminou o tempo ali, partiram, né, viagem, né, todos os discípulos, né, com suas mulheres, filhos, nos acompanharam até fora da cidade, né, e fala que ali eles tiveram um momento de oração, eles se ajoelharam na praia, se ajoelharam e oraram publicamente, né, e oraram. E é interessante que a partir do dia seguinte chegamos a Cesareia, né? Eu tive o prazer de conhecer Cesareia de Filipe, né? Pessoalmente estive lá, né? Ficamos na casa de Felipe, um dos sete, né? O evangelista, né? E fala que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Pastor, aqui a gente começa a ver o movimento das mulheres, né? Lembrando que naquela época o fato das mulheres serem citadas, isso era uma coisa rara, né? E até hoje tem alguns lugares que fala que a mulher não pode pregar, não pode abrir a boca. E naquela época elas não eram nem contadas, né? No recenseamento não eram nem contadas, nem as crianças, nem as mulheres. Então você vê que há um movimento aqui, começa a falar dos discípulos com suas mulheres e com seus filhos, né? E agora fala aqui das filhas desse aqui que profetizavam. Só para você lembrar, esse Felipe que está falando aqui, que Felipe é, né? Esse Felipe é um dos 7 diáconos, lembra aquele que se levantou e começou a fazer grandes coisas e correu do lado de uma carruagem lá né, e que pregou o evangelho, batizou o eunuco, que daí foi transladado, né, pelo Espírito e apareceu numa outra cidade. Pois é, esse Felipe aqui, queridos, esse cidadão aqui. Agora a gente vê ele, né, em Cesareia, na sua casa, Paulo se hospeda ali na sua casa, né, fala ali da sua família, fala das suas filhas, 4 filhas virgens, e que profetizava. E esse profetizar não era o exercício de vidência, que era muito comum no Velho Testamento, né, do profeta, o vidente, né? Não, era profetizar, pregar mesmo, pregavam a palavra. Então eram meninas, filhas, né, jovens, proclamar a palavra, que proclamavam a palavra. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, né, a gente ter esse conhecimento. Então isso aqui abre um leque enorme, né, para aqueles que acham que mulher não pode pregar, não pode profetizar, não pode né, ter o exercício da fé. A gente vê aqui lá desde o Atos dos Apóstolos do Velho Testamento, ok? O que mais que a gente vê? Versos 10, então, depois de passarmos ali vários dias... Fala do profeta chamado Ágabo, né? Não sei se você lembra do Ágabo, foi falado dele, eu não tenho certeza se foi o capítulo 9, mas que fala dele que ele profetiza uma grande fome que haveria, né? E agora a gente vê ele aqui de novo profetizando, agora sim um exercício, uma espécie de um exercício de vidência, né? Ou seja, fala que ele chega
ele tira o toma o cinto de Paulo. Paulo amarra, né? Ele fala, o dono desse... Pés, o dono vai passar por ele, ou seja, ele vai ser preso. Então, agora para pensar, gente, Deus manda um profeta, faz esse exercício prático para ficar bem claro, diz, olha, o dono desse cinto, faz de conta que é você, tá? Ao descer em Jerusalém vai acontecer isso com ele. Você desce. Você desceria? Porque a questão aqui não é, olha Deus tentando mostrar para Paulo, livrar Paulo, não. É, olha Deus mostrando para Paulo, para confirmar o que Paulo já estava sentindo, no seu para ele ter espírito, ele convicção, sentia certeza do que vai passar, para poder perseverar em meio a isso. Gente, é uma outra leitura. Não é uma leitura de uma salvação do que ele vai passar. Não, mas é uma salvação no sentido, você vai passar por isso, mas fica firme porque você vai passar. Entendeu? Eu vou estar com você. Eu não sei se você consegue entender isso. Por que é importante dizer isso, queridos? Porque muitas pessoas hoje não podem conceber a ideia que passe uma dificuldadezinha. Sabe assim, uma lutinha, uma coisa assim, porque retaliações. Sou filho de Deus, eu não posso passar por isso. Pelo amor de Deus, né? Vamos amadurecer. O diabo se levantou contra mim. Veja que nós estamos lendo aqui que Paulo já, desde a hora da saída de Éfeso, já sabia que a viagem não seria muito segura, né? O Espírito de Deus já estava falando para ele, mas não no sentido de alertar para não ir, ao contrário, no sentido de alertar para ele estar ciente, né? Dizendo, olha, é assim mesmo. Mas Deus não pode livrar? Irmãos, pelo amor de Deus. Claro que pode. Tem coisas que não tem a ver com Deus livrar, porque veja bem, Deus livra um homem e os demais que estão sendo influenciados por aqui. Porque veja bem, quanta coisa nós estamos aprendendo hoje por causa do sofrimento de Paulo. Não é por causa do livramento de Paulo. Pelo sofrimento. Está nos fazendo mais fortes. Nós vendo assim, puxa, se Paulo, que é Paulo, passou por tudo isso, por que eu não posso passar por uma lutinha? Por que eu não posso passar por uma leve e momentânea tribulação, que nem a Bíblia fala assim, que produz em nós um peso eterno de glória? A Bíblia diz isso, queridos. Então, eu vou falar, mas maldito, né? Aquele evangelho que foi pregado para nós, um evangelho que nós não poderíamos passar dificuldade. Não, porque você não pode sofrer. Quem disse que você não pode sofrer, queridos? Né? Pelo amor de Deus, se fortaleça. Não, eu posso sofrer, mas não serei derrotado. Exatamente. Por esse sofrimento. Avançarei, serei vitorioso, né? Estarei por cabeça. Amém. Esse sofrimento apenas me deixará mais forte, né? Queridos, isso inflama dentro de você, né? Um exercício de fé tremenda e nada vai parar você na sua vida cristã, porque você se torna uma pessoa forte, segura. São sofrimentos que deixam, né, seu músculo espiritual mais forte. Você não se torna uma casquinha de ovo, não, você se torna um ferro fundido na presença do Senhor. É muito tremendo, queridos, o que Deus ensina. Olha, quanta coisa o Espírito Santo produz, né, na nossa vida. Então agora nós vemos o versos 13, né? Ali o povo ainda, observe que no 12, né, quando ouvimos isso, não sobe, Paulo. Nós, o povo dali, rogamos a Paulo, não subisse para Jerusalém. Então ainda você veja que ainda Paulo tem que conviver com isso. Os irmãos dizendo, Paulo, pelo amor de Deus, você não está vendo que você vai se dar mal? Ele está dizendo, gente, vocês não estão entendendo, não tem a ver o que vai acontecer comigo, tem a ver com o que Deus quer. E a maior prova disso, gente, é o que está escrito. Que veja assim, ele fala assim, como não pudemos dissuadi-lo, né? Desistimos e dissemos. O que eles disseram? Abre aspas, está lá. Seja feito o quê? A vontade de Paulo? Não, do Senhor. Eles entenderam que era a vontade de Deus. Não tem como lutar. E a citação de Paulo aqui no versículo 13, né? Acho que é bom nós pontuarmos, pastor, que ele diz assim, por que vocês estão chorando e partindo do meu coração? Paulo diz assim, eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E aqui eu suscito a lembrança de vocês. O apóstolo Pedro falou a mesma coisa para Jesus, quando Jesus falou da morte, ele falou assim, eu estou pronto para morrer com você, não sei o que. Chegou na hora da perseguição, Pedro, não sei quem é, nunca vi, não conheço. Então, Pedro não estava pronto. Mas aqui nós vemos um apóstolo, irmãos, pronto. Então, significa ele tinha uma realização também da missão dele, né? E olha que legal isso, pastor. Porque assim, o problema não é você não estar pronto. Pedro não estava pronto, mas Jesus não desistiu dele. O problema
né, é você não entender que você precisa para essa prontidão. Não tem problema se você não está pronto hoje, queridos. Se você é o Pedro da história, se você negou Jesus agora o que você não pode, né, é dar uma de Judas, né, e se suicidar nessa caminhada. Você tem que continuar firme, crescendo, né, porque Pedro, num determinado momento, não estava pronto, no outro momento morreu, de ponta cabeça, crucificado, porque estava pronto. Agora nós vemos então um apóstolo pronto. Queridos, Jesus está tentando, guarda isso no teu coração, aprontar você, aprontar a mim. E como é que Ele vai nos deixar prontos? Através do exercício da fé, da perseguição, das tribulações, das alegrias, sim, dos regozijos, dos compartilhamentos. Lembrando o seguinte, tudo isso por quê, irmãos? Porque tudo... o que tanto Paulo queria fazer em Jerusalém? O que ele não podia deixar de fazer? Você lembra que ele estava indo para lá levar recurso para os pobres? Irmãos, ele não estava indo lá fazer nada para ele. Ele estava indo lá, pastor, a levar dinheiro, recurso para os pobres, para as pessoas, para os judeus. A Bíblia fala assim, que estavam na Judéia, precisando de ajuda, queridos. Então, quer dizer, não era para ele. Ao contrário, ele sofre pelos outros. Ele abre mão do conforto dele, da segurança dele, porque ele precisa levar. Agora, não podia ter mandado o outro levar esse recurso. Não, mas ele entendeu que era vontade de Deus. Por quê? Porque ainda tinha coisas que precisava ser trabalhado nele. Você vai ver agora, irmãos, esse homem passando sofrimento, sim. Mas por quê? Ele precisa passar sofrimento? Precisa, porque o Senhor está preparando ele para coisas grandes. Ele ia ter que passar ainda coisas muito grandes à frente, ok? Vamos lá, então. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rape a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Queridos, então aqui ele chega em Jerusalém, né? Ele é recebido ali pelos irmãos ali, né? Fala que ele encontra-se com Tiago, né? E quem é esse Tiago? Esse Tiago era um dos apóstolos? Não, querido. Lembra que o apóstolo Tiago tinha morrido, né? Lá no comecinho de Atos Apóstolos nós lemos que ele foi morto, né? Ele foi assassinado, tá? Fala que ele estava ali com todos os presbíteros presentes, ou seja, os pastores presentes. Esse Tiago era irmão de Jesus, queridos, que agora aqui nessa circunstância ele era o pastor da igreja em Jerusalém, era o irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, tá? Que agora era, né, o pastor aqui da igreja, né? E junto com os demais presbíteros, pastores, né? Eles saudam a Paulo, Paulo traz o relatório das suas viagens, dos gentios que se converteram. Eles reforçam isso, os versos 20, eles louvam a Deus, dizendo: Paulo, olha, veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, né? E todos eles são zelosos pela lei. Tá, o verso 21, então, ele fala assim, ó, que, porém, né, esses irmãos que são zelosos, né, que creram, eles são informados, né, que você ensina a todos os de Deus que vivem entre os gentios que se afastem de Moisés, ou seja, da lei de Moisés, dizendo que não circuncidem. Lembra lá atrás, nós lemos que tinha um grupo de judeus que saía pregando, né, que eles deveriam se circuncidar, e deu todo um problema. Ele teve que vir para Jerusalém, teve que fazer um concílio, tiveram que sair com cartas e com Silas. Lembra que Silas saiu nesse momento para ir levar, né, a carta às igrejas. Então aqui eles estão fazendo toda essa pontuação de novo. E o verso 22, daí... porque daí ele fala assim, ó,
eles estão dizendo então que você está dizendo que eles não vivam segundo os nossos costumes. Daí o verso 22, então, lembrando que é Tiago que está falando, a igreja, os pastores, olha para Paulo e fala, Paulo, o que faremos? Né? Certamente eles saberão que você chegou, né? Portanto, faça o que dizemos. Então, são conosco 4 homens que fizeram um voto. Aqui, tenta entender, irmãos. Na verdade é o seguinte, deixa eu tentar explicar para você o que eles fizeram. Paulo, é o seguinte, vai dar BO. Tem aqui os judeus, muito zelosos pela lei. E os judeus tinham que seguir, irmãos, aquilo que era os judeus recebeu. Né? Agora os gentios não precisam. Paulo pregava aos gentios. Não precisava circuncidar nada disso. Tá? Era assim, só para você entender, gente. Tem coisas que são essenciais, tá? Para a raiz do evangelho. Exemplo. Observe que Paulo defende que os gentios não precisam circuncidar. Tá? Para ser salvo. Mas o mesmo Paulo, a Bíblia fala que pegando, lembra quando ele pegou Silas, quando Silas saiu com ele para a viagem, ele circuncida Timóteo, lembra? Perdão, Timóteo, não foi Silas, Timóteo. Ele pega e fala que ele circuncisou Timóteo, né? Porque eles iam para uma região. Para então que veja o evangelismo bem, deles fosse a circuncisão mais naquele não lugar. era necessária para ser salvo. Mas para se pregar o evangelho para aquele povo, então vamos circuncidar. Então, vamos fazer esse sacrifício. Observe que tem coisas assim que são estratégicas. Por exemplo, né? Se eu vou para uma nação onde a mulher, vamos supor, não tem problema que a mulher use calça, tem que usar saia. Mas se para aquela região isso escandaliza, então tudo bem, vamos colocar uma saia na mulher para ela, mas não tem a ver com santidade, isso não tem a ver com Deus, é apenas uma estratégia evangelística. Então é isso que Paulo está tentando dizer, informar e explicar para o povo, né? Dizendo, gente, tem coisas que são essenciais, né? Agora tem coisas que tem a ver, vamos supor, o povo judeu tinha tudo a ver a circuncisão, tem todo um histórico de aliança, para eles aquilo significava aliança com Deus, então para eles tem sim um peso diferenciado. Agora para quem é gentil não. Então assim, você vê Paulo fazendo de tudo para ganhar todos. E o que a gente vê agora então? Aqueles homens preocupados, dizendo assim, olha, é o seguinte, nós vamos ter que demonstrar para eles que você continua sendo um judeu, Paulo, que você não abandonou, né, a sua fé, tá? Você apenas prega também para os judeus e para eles não é necessário. Então, vai haver um ritual do Nazireu, 4 pessoas estão lá, né? Você vai junto com eles, num processo de santificação, eles rapam a cabeça, você está lá junto com eles, o pessoal vai ver que você está guardando cerimônias. Opa, pera lá, então como é que a gente está falando mal de Paulo, que ele não segue mais as cerimônias ou os costumes judeus, se ele está lá? Então a gente precisa, isso aqui literalmente, irmãos, era fazer uma política, tá? Tiago, né, e a igreja estão tentando fazer uma política no sentido, nós precisamos mostrar para eles que você não está rejeitando a fé judaica, você não está rejeitando, né, as tradições, simplesmente você tem um ofício também que é pregar aos gentios e para eles não necessita, tá? Então agora, e Paulo aceita, né? Então fala o verso 24, participe com esses homens dos rituais de purificação, pague as despesas dele para que raspem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, porque o que estavam falando de Paulo, ele nega a fé, ele abandonou a fé, ele não é mais judeu, ele não guarda mais as leis, tá? Mas que você continua vivendo em obediência à lei, porque para eles, irmãos, era mais importante as cerimônias do que a verdade, infelizmente. A religião faz isso. A religião, ela faz você apegar, é a procissão tal, é o dia do santo tal. Você está lá, vai acender uma vela ao dia de finados, porque para a religião é mais importante você seguir, tá? Uma data, um festivo, do que você viver diariamente numa condição de vida plena. Então, é isso que estão tentando fazer. E Paulo, irmãos, se certo ou errado, ele concorda, fala, então tá bom, ou por obediência, né? Ele está obedecendo ali a autoridade, Tiago é uma autoridade, ele faz, tá? Mas você vai ver que não vai dar muito certo, você vai ver na sequência agora o que vai acontecer. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo
E imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais, soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Gente, aqui então a gente vê o quê? Né? Paulo lá no templo, seguindo o conselho de Tiago, né? Dos outros pastores. Né? Não adiantou para muita coisa, né, pastor? De purificação. Né? O que acontece? Quando ele foi visto, quando identificaram ele, né? De novo, né? Aquelas pessoas, alguns dos judeus, né? Da província da Ásia, vendo Paulo, então você veja que eram judeus nem de Jerusalém, da província da Ásia, né? Que vendo ele ali, né? Gritam, aí fala assim, ó, agitaram toda a multidão. Queridos, aqui é importante fazer uma observância. É interessante que toda a multidão inflamada teve um líder, teve alguém. Os líderes são essenciais para movimentar multidões, são vozes que clamam e são ouvidas. Né? Tem muitas pessoas aí na internet, né? Sendo ouvidas, a gente vê milhares de seguidores. Outros, né? Mas assim, você sempre pode inflamar para o bem e inflamar para o mal. Agora, o que assusta, queridos, é a movimentação da multidão. Você já viu uma expressão que fala assim, o estouro da boiada? Né? E ninguém para o estouro da boiada. O que é o estouro da boiada? É quando uma boiada, né, ela sai correndo, estoura, tipo assim, ninguém consegue segurar ela, e o duro é que ela leva um vácuo, e outros bois correndo na mesma velocidade, na mesma direção, destruindo tudo, sem saber o porquê. É o estouro da boiada. Então observe que agora esses homens são usados como o estouro da boiada. Inflama uma multidão que, meu Deus, não pensa, não raciocina, não ora, não observa, simplesmente é movimentado pelo afã do momento. O 34 diz muito bem isso, né? Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. E acusam ele de uma acusação que ele está trazendo gregos para dentro do templo. Isso tem a ver com a lei. A lei dizia que gentios não podiam entrar dentro do templo, e isso era passível de morte. Então, como se Paulo estivesse fazendo um crime gravíssimo, né? Citam lá o Efésio, lá tem um nome complicado, um nome esquisito lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, Trófimo, alguma coisa assim, né? É um nome diferente, tá? Citam o nome do cidadão. Queridos, então, observe que é algo assim que absurdo, né? Mas enfim, alguém fez isso. A ponto de, tá? No versos 30, tá? Fala que toda a cidade ficou alvoroçada, né? Aquela multidão agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo, tá? Fecharam as portas, tá? Tentando eles matá-lo. Irmãos, eles não estavam tentando machucar, estavam tentando matar, tá? Mas será que só ficou no tentando, na acusação, no xingamento? Não, irmãos. Observe que é chamado uma tropa romana. Ao chegar essa tropa, né? O verso 32 fala assim: ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, os soldados pararam de espancar Paulo. Os soldados estavam espancando. Os soldados pararam a multidão que espancava Paulo. E espancava de tal maneira que diz assim, verso 33, o comandante chegou, prendeu, né, e colocou duas correntes, tá, e perguntou para ele o que ele tinha feito, com quem dizendo, o que você fez, cara? Para eles estarem agindo assim, dessa maneira, né? Tá? Aquilo que a pastora falou, que eles gritavam coisas que não dá para saber do que estão te acusando, tá? Verso 35, tá? Ele fala assim, quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados, e a multidão que seguia gritando acaba com ele. Irmãos, os soldados, eu acho que é o verso 34 aqui, algum momento que fala assim que achavam que Paulo até estava morto, né, de tanto que ele apanhou, de tanto que ele foi ferido, de tanto que ele foi espancado. Agora, queridos, ele foi espancado por quem?
pela multidão. Inflamada por quem? Pelos judeus, pelos religiosos. Entenda que não foi o exército político, não foi César, não foi os romanos, assim como Cristo não foi os romanos, eles que levaram Cristo para se crucificar, levaram diante de Pilatos, houve autorização, mas quem foi? A própria igreja, a própria religião, que mata os seus profetas, que mata os próprios irmãos. Agora, pensa no coração do Pai, né? Pensa no coração de Deus, vendo os irmãos matando seus próprios irmãos, os filhos matando seus próprios filhos, tá? Triste, então, queridos, e aqui começa a saga de Paulo, tá? Vamos dar continuidade, então. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. E sabe o que significa isso, queridos? Assim, né? Quando eles vão colocar Paulo, né, na fortaleza, Paulo pergunta para o comandante, olha a educação, o cara que acabou de ser espancado. Ele fala assim, posso dizer eu tenho direito de falar alguma coisa? Eu posso falar? Tá? Daí lá o comandante fala assim, você fala grego? Né? Não é você um egípcio? Que eles não sabiam nem quem Paulo é, eles não tinham levantado nada. Né? Você não é aquele que... Acharam que era um assassino. Não, um assassino. Daí o Paulo falou, não, gente, eu sou judeu. Cidadão de Tarso. Vocês estão batendo num cidadão, num judeu, que é cidadão, que tem cidadania romana também. Ele começa então, daí permite que ele fale ao povo, tá? Daí fala assim, tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal. E a multidão, quando todos fizeram silêncio. Irmãos, agora para pensar. Que coisa estranha que aconteceu aqui. Estava uma multidão alvoroçada, né, espancando Paulo. Eu ia falar que a cidade toda estava um alvoroço. Então imagina, cada um falando uma coisa, nem os soldados sabiam do que estavam acusando Paulo. E agora, olha a autoridade de Deus na vida desse homem. Ele pede permissão, teve autorização do comando, fica de pé. E ele fica de pé, irmãos, antes de abrir a boca, aquele povo fica em silêncio. Eu não consigo ver outra autoridade senão do Espírito Santo na vida dele. E agora, irmãos, para mostrar algo, para dizer algo sem palavras, para a gente não entende quando ele fala assim, ele começou a falar em aramaico. O que ele está querendo dizer com isso para o povo? Para nós não faz sentido, falando uma outra língua apenas. Para eles, ele estava dizendo assim, gente, eu sou um de vocês. Eu sou um de vocês. Olha o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Eu sou um de vocês. Tá? Queridos, e assim daí ele vai iniciar o discurso dele, que é no próximo capítulo, que vem a ser o discurso de defesa dele, tá? Que amanhã você vai acompanhar com a gente. Isso. Tá bom? Eu não sei você, mas para mim mexe muito comigo, irmãos, essa história, porque não é uma história de um sofrimento, é uma história de uma missão poderosa, que eu e você também temos, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, né? Às vezes tem que chegar na tua casa que está inflamado, né? Essa casa que está um burburinho, que você já nem sabe mais qual que é o problema, né? Que está caindo o mundo na tua casa, e você tem que falar na língua deles, tem que lembrar eles quem você é, que você é pai, que você é mãe, que você é alguém que ama, que é alguém filho de Deus, e falar agora com a autoridade do Senhor, né, queridos, de uma linguagem que eles vão entender. Exatamente. Que só a tua casa entende. Lembrar eles que são teus filhos, são teus irmãos, são teus amigos, né, queridos, e Deus vai honrar você no nome de Jesus, tá bom?